Você já deve ter ouvido falar de Bitcoin, a moeda virtual. Em tese, seria um dos investimentos que mais traz retorno. Mas a moeda em si não existe. Será que qualquer pessoa pode investir nisso? É seguro? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor de economia Daniel Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elaine. Boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde. Bom, vamos começar perguntando o que é essa tal Bitcoin. Bitcoin, assim como outras dezenas de moedas, é uma criptomoeda. É uma moeda que ela é gerenciada através de sistemas alternativos. Muito se fala a respeito de moedas, então vamos pensar, quando a gente fala de dólar, é uma moeda, mas quem emite o dólar é o Banco Central americano, né? Falando do dólar americano no caso. Quando a gente fala, por exemplo, do euro, o euro já temos o Banco Central Europeu. Então existe um Banco Central que é gerenciado, vamos dizer assim, por um governo que faz a gestão e a emissão e também a garantia dessa moeda. Enquanto que as criptomoedas são moedas que não têm essa vinculação com o governo, são, portanto, alternativas. É seguro? Não é seguro? Porque assim, o dólar eu pego uma nota, eu pego uma moeda e eu sei que ele existe. Em tese, se a gente for falar, me vê uma Bitcoin, não tem, né? Não tem, não tem. Existem até algumas opções, por exemplo, em 2014, em Austin, no Texas, foi criado um caixa eletrônico, onde, através de identificações específicas, alguém que possui Bitcoins poderia sacar o valor em moeda local, no caso do dólar americano, né? Também eu ouvi sobre isso no Canadá, nunca tive a chance de ver isso lá, porém, a gente já sabe que tem essa disponibilidade. A grande questão que envolve realmente é isso. Não existe uma moeda física, mas muitas pessoas já estão acostumadas com isso, né? Porque tem gente que tem muito dinheiro e o dinheiro está no banco apenas. Ele só vê os numerozinhos. No Bitcoin, nesse aspecto, é a mesma coisa. O que muda um pouco é o fato de que eu não tenho não apenas o lastro, né? Porque não apenas o Bitcoin, mas outras mas também não tem mais lastro hoje em dia, né? Quer dizer, não possui uma reserva de um governo que vá liquidar e pagar aquela moeda, mas especialmente que eu não tenho como identificar um responsável pela gestão desse negócio, já que o Bitcoin, assim como mais ou menos outras 20 moedas, tem o Bitcoin, tem o Aeon, tem o Ethereum, né, ou Ethereum, como alguns querem falar em inglês, né, são moedas que são descentralizadas. Então, através de códigos de criptografia específicos, de tecnologia da informação, se faz a transmissão e a recepção de moedas. E isso não passa por nenhum governo. E qual seria o risco nesse caso? Porque a gente correria o risco, por exemplo, de comprar uma Bitcoin e de repente não conseguir esse dinheiro de volta. Existe um risco nisso? O risco sempre é presente, né? A gente sempre fala sobre isso em investimentos. E algumas pessoas insistem em dizer que o Bitcoin é um ótimo investimento. Está valorizando bastante. Mas assim como também aconteceu algum tempo atrás, e eu não quero comparar Bitcoin com pirâmides, porque não tem a mesma natureza de pirâmide. Porém, é possível perceber que o Bitcoin existe uma oferta que é controlada, quer dizer, é através de cálculo matemático que eles fazem a tal da mineração, né? Números primos que resolvem problemas complexos. E então, a cada problema que você resolve, um computador faz isso, você recebe uma fração de Bitcoin. Conforme vai juntando, vai ganhando mais dinheiro guardado. O que ocorre então vamos pensar hoje, alguém tem conta em um banco e esse saldo da conta é eventualmente roubado por um hacker, ok? Ou então por um módulo qualquer que a gente sabe que tem na economia por aí. O que ocorre? O que ocorre é que a pessoa ela vai reclamar para o banco e se esse banco não atender a reclamação, ele vai buscar isso junto à Defesa do Consumidor do Brasil ou vai buscar o Banco Central e tem um limite que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, dá de pagamentos de valores investidos em bancos ou guardados em bancos, né, que no Brasil hoje é em R$250 mil. O que ocorre no Bitcoin? Para quem é que eu vou apelar? Se esse processo ele é descentralizado, não identificado, e aliás, esse é um dos principais aspectos que considero favoráveis ao Bitcoin, de ser totalmente anônimo, então se a minha conta for rapelada, eu não tenho para quem gritar, né? Então, algumas vezes a gente já ouviu falar de que uma certa corretora teve as suas contas zeradas de Bitcoin. Então alguém levou 50, 100 mil Bitcoins. Hoje o Bitcoin está valendo em torno de $10 mil, um Bitcoin. Isso significa então, câmbio de hoje, R$32 mil.
né? Se alguém tem 10 bitcoins, tem uma pequena fortuna guardada. Esses 10 bitcoins desaparecem da conta, ele não tem nem aonde reclamar, porque o dinheiro sumiu, desapareceu, e ele tinha um recurso, tinha um poder aquisitivo e que não existe mais. Então, em termos de investimento, se o Bitcoin está valorizando, que bom. A grande questão é termos a segurança de que ele vai continuar na mão de quem é o dono dele. E assim, pelo Bitcoin, eu posso, por exemplo, falar, ah, não, eu quero resgatar, sei lá, 10 Bitcoins. Eu posso fazer isso e o dinheiro vem para minha conta? Como é que funciona isso? Pois é. No Brasil, o Bitcoin não é regulamentado, assim como outros países também. Na Rússia, o Bitcoin ele é regulamentado, porém não é possível negociar e comprar em Bitcoin. Então tem que fazer o câmbio para a moeda local. No Brasil, nem isso nós temos. Então o que ocorreria? A pessoa tem que ter uma conta em uma corretora no estrangeiro de Bitcoin, porque no Brasil não pode ter, e então ele vai pedir o resgate que vai transformar esses bitcoins em moeda do estrangeiro, seja em dólar, euro ou o que for, que então faria a remessa para o Brasil, entraria aqui seguindo a norma correta, Banco Central, se não através de qualquer emissão de recursos, né, que ocorre via agências de transferência de recursos internacional, né, ou botando dinheiro no seu cartão de crédito, por exemplo. Então, haveria essa possibilidade. A grande questão é essa, de ter a confiança de que eu peça o saque e esse dinheiro venha para mim efetivamente, que existe um caminhozinho aí no Brasil ainda um tanto tortuoso para poder cumprir essa missão de estar no meu bolso para poder consumir. Em princípio, então, para o investidor comum, não seria um investimento simples de ser feito, seria melhor optar por outras coisas. Existem frações que podem ser compradas. Alguém pode comprar 0,0001 Bitcoin, né? Então, a R$32, por exemplo, falando assim em termos bem simples, né? Mas a grande questão é que para comprar isso eu preciso fazer o quê? Pagar taxas de administração e do processo. Então, conforme são muito pequenos, as taxas são as mesmas e então o investimento não vale a pena. E alguém vai comprar hoje um Bitcoin vai ter que desembolsar R$32 mil. É possível ele comprar? Com certeza, mas vai ter que fazer isso através de até pessoas do Brasil, mas que vão fazer o caminho realmente lá fora, né? Já que no Brasil isso não é regulamentado. No Brasil a gente não consegue nem ainda sequer investir em flutuação de câmbio, que a gente chama de Forex, né? Que é Foreign Exchange, que é câmbio estrangeiro. Nem isso no Brasil tem ainda, quanto mais falar em uma criptomoeda. Nós estamos ainda bem longe desse mercado mundial. Então, em princípio, dá para ir acompanhando, mas investir em outros caminhos, né? Veja só, a gente sempre fala em diversificação. Existe um rapaz no Brasil que desde 2009 fala sobre isso, sobre Bitcoin. E se esse rapaz, que é meu xará inclusive, né, tiver investido naquela época, vamos dizer, 100 Bitcoins, que valia nada, quanto vale 100 Bitcoins hoje? Né? Então, dá para enxergar o tamanho disso, né? É verdadeiro, ele é milionário se ele tiver 100 Bitcoins. Então, alguém que queira investir, é possível pensar nisso sim, mas que entenda que é um investimento de altíssimo risco, porque eu não quero colocar a palavra bolha, mas ele está suscetível a variações que não são palpáveis no mercado, né? Enquanto que o dólar e o real sobe e desce em funções econômicas e políticas, o Bitcoin, nada disso afeta ele diretamente, mas sim as questões de tecnologias que estão aí envolvendo a gente o dia inteiro. Tem que entender bem do assunto, né? É bom estudar, né? Para não perder dinheiro, porque ganhar dinheiro é tão dolorido, né? Tão suadinho. Exatamente. E perder muito dinheiro não faz bem. Não dá para brincar com isso. Perder dinheiro não dá de jeito nenhum, nem muito nem pouco. Não. Vamos deixar melhor gastar do que perder. Exatamente. Muito bom. Obrigada, professor. Agradeço. No próximo bloco, vamos falar de uma vilã que pega todos nós, a ansiedade. Comunidade volta já.